Antes da primeira estrela brilhar, antes do primeiro ser humano respirar, existiu um ser que muitos não gostam de mencionar. Seu nome era Lúcifer. Hoje, você vai conhecer uma história que quase ninguém conta desse jeito. Então já se prepare, porque talvez você nunca mais veja um mundo igual. O portador da luz, ele não nasceu nas sombras. Não, Lúcifer não era um monstro. A Bíblia o descreve como belo, sábio e exaltado. Um ser de luz. Um querubim com posição elevada entre os anjos. Respeitado, admirado, honrado. Era chamado de o portador da luz. Mas dentro dele, algo começou a mudar. O primeiro orgulho não foi de repente. Foi silencioso. Um pensamento, depois outro, até virar uma chama. Por que não eu? Por que não o meu trono mais alto? Por que não ser como o Altíssimo? O brilho se transformou em orgulho. A luz se transformou em ambição. E o céu nunca mais foi o mesmo. A guerra invisível não foi uma guerra de espadas, mas de decisões. Houve rebelião. Anjos escolheram lados. E aquele que antes era luz se tornou oposição. Jesus disse: Eu via Satanás cair do céu como um raio. Lucas 10:18. Ele caiu. Rápido. Inevitável. O portador da luz se tornou o acusador. Novos nomes. Novo propósito. A partir dali, um novo nome. Satanás. Diabo. Serpente antiga. Dragão. Aquele que se opõe. Aquele que engana. Aquele que acusa. Mas ele não desapareceu. Ele continua agindo onde menos você imagina, como ele age hoje. Ele não aparece com chifres, nem tridente. Ele aparece em pensamentos, orgulho, mentiras que parecem verdades, promessas fáceis, caminhos rápidos, atalhos perigosos, porque a maior arma dele não é o medo, é a mentira, o destino final. Mas aqui está a parte que pouca gente comenta. Seu fim já está escrito. A Bíblia diz: o diabo será lançado no lago de fogo para sempre. Apocalipse 20:10. Ele não vence no final. Ele luta porque sabe que o tempo está acabando. A pergunta que fica: se um anjo tão belo, tão próximo de Deus, caiu por causa do orgulho, o que isso diz sobre nós? O orgulho levanta e derruba. Lúcifer caiu por causa dele. E nós? Agora respire fundo e me responda em silêncio. Se um anjo tão belo, tão próximo de Deus, caiu por causa do orgulho, o que isso diz sobre nós? Nós não andamos entre pedras preciosas. Nós não enxergamos a glória com os olhos. Nós não cantamos diante do trono como ele cantava. E mesmo assim, o orgulho nos visita, disfarçado, sutil, quase invisível. Ele se veste de: eu sei tudo, eu não preciso mudar. Eu não erro, eu sou melhor. Eu me basto. E devagar, bem devagar, ele sobe pelas raízes da alma até ocupar o coração inteiro. O orgulho não grita. Ele sussurra. Não chega quebrando portas. Chega sentado à mesa. Não aparece monstruoso. Aparece lindo. Razoável. Convincente. Foi assim com Lúcifer. Ele não viu o abismo chegando. Ele acreditou em si, mais do que em Deus. Ele se olhou, se admirou, se exaltou e disse dentro de si: eu subirei. Eu serei. Meu trono será. E nesse exato instante, ele caiu sem ter percebido ainda. A queda começou antes de ele descer. Começou quando o coração deixou de se curvar. Agora, olhe para você. Sem máscara. Sem personagem. Sem aquilo que você finge ser para o mundo. Olhe para o que só você sabe. Olhe para os pensamentos silenciosos. Olhe para os lugares onde você se esconde.
E responda com toda honestidade o que você tem escolhido. Humildade ou orgulho? O orgulho levanta e derruba. Ele promete grandeza, entrega solidão. Promete honra, entrega queda. Promete liberdade, entrega correntes invisíveis. Foi assim com Lúcifer. E hoje, muitas quedas humanas seguem o mesmo caminho. Quedas de famílias, quedas de ministérios, quedas de amizades, quedas de almas que se achavam fortes demais para cair. A Bíblia nunca disse que o orgulho é um detalhe. Ela diz que Deus resiste ao soberbo. Resiste. Levanta a mão e diz: aqui você não passa. Mas o humilde dá graça. Graça para recomeçar. Graça para ser perdoado. Graça para ser curado. Graça para levantar do chão sem se exaltar de novo. Agora pense com calma, sem pressa. Você prefere a resistência de Deus ou a graça de Deus? Você prefere ser alto aos seus olhos ou ser levantado pelas mãos de Deus? Você prefere dizer, eu me basto, ou dizer, eu dependo? Lúcifer perdeu tudo não porque era fraco, mas porque quis ser forte sem Deus. Ele confundiu o brilho recebido com brilho próprio. Confundiu o dom com o trono. Confundiu o chamado com exaltação. E nós? Nós fazemos o mesmo? Quando olhamos os outros por cima, quando achamos que pecados diferentes são piores que os nossos, quando acreditamos que oramos mais, que sabemos mais, que servimos melhor, o eco daquela antiga voz surge de novo. Eu subirei, e o céu nos observa. Não com ódio, mas com advertência. Com amor que avisa. Deus não quer nossa queda. Quer nossa rendição. A verdadeira grandeza não é estar acima. É saber se ajoelhar. A verdadeira luz não é ser visto. É refletir quem Deus é. A verdadeira vitória não é nunca cair. É escolher a humildade quando você poderia se exaltar. Por isso, hoje, a pergunta que fica não é sobre Lúcifer. É sobre você. O que você está escolhendo? Porque todo dia há uma escolha silenciosa. Seu centro, ou deixar Deus ser o centro. Se exaltar, ou se render. Guardar o trono, ou entregar o trono. Lúcifer olhou para si e caiu. Jesus se humilhou e foi exaltado. Um disse, eu subirei. Outro disse, eu desci. Um quis ocupar o trono. Outro abriu mão do trono para nos salvar. Quem você vai imitar? Talvez hoje você não tenha pedras preciosas ao redor. Não esteja cercado por coral celestial. Não veja a glória aberta diante de você. Mas o mesmo campo de batalha está aí dentro. O coração. E ele decide alturas e quedas. Decide tronos e cruzes. Decide se você sobe sozinho ou desce com Cristo para depois ser levantado por Deus. Então agora, com voz suave do narrador, lenta, intensa, eu deixo essa última pergunta ecoar dentro de você. Se um anjo tão belo, tão próximo de Deus, caiu por causa do orgulho, o que isso diz sobre nós? Diz que ninguém está imune. Diz que nenhum brilho nos protege. Diz que nenhum cargo, ministério, religiosidade ou conhecimento é escudo contra a soberba. Mas também diz outra coisa. Há um caminho melhor. O caminho da humildade. O caminho do arrependimento. O caminho de quem aprende com a queda do anjo antes de viver a própria queda. Hoje, se o orgulho tem te levantado, saiba, ele levanta para derrubar. Mas se a humildade te faz descer, saiba, ela desce para Deus te levantar. E deixa essa decisão não ficar só no vídeo, mas no teu coração. Quem vai reinar dentro de você? Você ou Deus? Se essa história despertou algo em você, comenta aqui embaixo. Quero parte 2. Se você quer a continuação. Ou comenta. Queda de Lúcifer. Para eu saber que você assistiu até o final. Curta. Compartilhe. E se inscreva para mais histórias que quase ninguém conta assim.